Estamos fazendo projetos, botando nas leis de incentivo, e estamos executando um projeto, agora já ganhamos outras coisas, então vamos conseguindo captar recursos para dar continuidade, porque uma fundação é muito difícil que uma pessoa possa, com os meios próprios, sustentar, né? Então, é absolutamente necessária essa questão de fazer uso das leis de incentivo. A gente está fazendo e estamos conseguindo alguns resultados para aquisições, para organização do arquivo, porque como eu fiz parte de uns movimentos aqui no Rio Grande do Sul nos anos 70, que foi depois que eu passei a fazer fotografia, depois em 75 eu ganhei uma bolsa para a Inglaterra, estive na Inglaterra de novo, em 76 eu fui uma das representantes do Brasil na Bienal de Veneza, e depois disso eu me juntei a um grupo que estava se reunindo para discutir a questão da arte. Era também assim, ainda a época da ditadura, que os grupos que se reuniam não era muito bem vistos, todas essas questões. E resultou que a gente acabou no final do ano de 76, a gente lançou um manifesto, assim, um pouco contra a certa política cultural do Estado, mas mais o controverso que foi lançado no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, porque o diretor era nosso amigo, era o Luiz Inácio Medeiros, então foi muito engraçado. A gente fez um movimento, um manifesto contra a política do Estado, da instituição do Estado, coisas de Brasil. Mas foi assim, dois dias de atividades continuadas, foi muito animado, tudo aquilo. Então, isso foi o surgimento da minha atividade junto a grupos. Depois nós tivemos, depois que esse grupo atuou, fizemos algumas atividades juntos e finalmente resolvemos lançar um boletim que se chamou Nervótico. E em consequência desse, nem era um boletim, era uma folhinha, assim, era um cartazete distribuído gratuitamente, então nas livrarias, a gente mandava também para vários endereços, tanto do Brasil como para fora. Começamos assim esse contato, era também uma época que havia muita arte postal, então o correio, como não tinha correio eletrônico, sim, não, era o correio mesmo. Então o correio era uma mídia muito importante e tem toda aquelas obras de arte postal que a gente recebia na época e tal. Então, isto quase emendou com outro movimento, mas encerrou essa atividade do Grupo Nervótico em 78. E aí, no final de 78, já, eu acho que foi no primeiro semestre de 78, eu acho que encerramos as atividades, porque um do grupo não quis, outro saiu, e aí o grupo enfraqueceu, porque era um grupo forte e muito coeso, e no momento que começou a se quebrar, aí quebrou total. Da fundação, se esse arquivo se preocupa em registrar, em resgatar. Eu quero chegar lá. Né? Eu estou contando a história do arquivo, na verdade. Sim. Aí, em 78, a gente resolveu fazer um espaço, porque o UT era um grupo, e esse foi um espaço, que chamou Espaço NO, e também houve outros. Do anterior era só eu e o Telmo Lanes, que fazíamos parte da organização desse espaço. Era um espaço destinado não só a artes plásticas, mas tem muita gente do teatro, da música, que fez as primeiras coisas ali, e de dança. Era bem multidisciplinar e a gente fazia muita coisa. Também durou assim mais 2 anos e pronto, entende? Nós inauguramos isso com uma exposição do Paulo Bruschi, que é um artista do Recife importante, em 78 e foi até 81. Em 81 a gente encerrou as atividades porque no fim também existem algumas questões assim que caracterizam um pouco a nossa cidade, que as pessoas vão quando é novidade. Depois que não é mais novidade, elas não vão mais naqueles espaços. Então é uma questão assim a considerar também. Então fica essa pequena crítica, assim. Então, todos esses 2 momentos, houve um grande acúmulo de documentos por essa correspondência que a gente tinha. E esses documentos estão todos. Os documentos, por exemplo, do Espaço NO, se referem mais às atividades. Nós publicávamos
um boletim mensal e um convite, que era também uma folhinha para cada exposição, para cada atividade. Então, tinha um convite. E todo esse material existe, está guardado no arquivo. Entende? Então, e os boletins, e os 13 exemplares do Nervo Óptico também estão lá guardados, assim como um texto do manifesto, que a gente lançou um manifesto nessas atividades do Museu de Arte, que eu falei, quando surgiu mesmo o movimento. Né? Então, todo esse material, tanto do Nervo Óptico como do Espaço Senior, pertencem ao arquivo. Depois, vamos ver, em 98, nós abrimos uma galeria, e foi o Pasquete, o Patrício Farias, que é meu companheiro há vários anos, né? Já há mais de 20 anos, e abrimos uma galeria e que foi exatamente, ela durou 3 anos também, e foi 20 anos depois do Espaço NO. E esse material da galeria também foi acumulado ao arquivo. Além disso, nesse interregno, né, eu recolhi muito material, porque em 85 eu conheci o Patrício, em 86 a gente foi para Barcelona, e desde então mantemos este ateliê em Barcelona e esse trânsito Brasil-Espanha, né? E ali também eu fui recolhendo documentos, materiais, comprando catálogos, e isso tudo para o arquivo. Sabe? Então ele tem um acervo interessante, um acervo que está sendo catalogado e vai servir para pesquisadores. Acho que é uma coisa super bem importante, né? Com certeza. A gente vai para o intervalo e volta em seguida. A senhora estava falando aí, então, desde que vive um pouco na Espanha, um pouco em Porto Alegre, dessa relação aí, né? Sim. Qual que é a influência que a Espanha tem no seu trabalho? Eu acho que foi muito importante, porque eu fui para lá num momento em que a pintura estava muito em moda, né? E lá eu acho que eu vi que havia lugar para tudo, né? E eu, como não fazia pintura, me sentia bastante rejeitada no Brasil na época. A gente ficava um pouco sem chão, sabe? Porque todo mundo tinha que pintar. Não podia fazer, não fazer. Foi uma espécie de moda, assim. O Brasil é um país das modas, né? Joga fora aquilo, assim, com facilidade, joga a história fora. Então, acho que a gente falta muito, assim, a documentação da memória também. E chegando lá? Bom, chegando lá, a gente vê que dá para... Tinha várias coisas acontecendo, tinha muita escultura também, tinha muita gente já que começava a trabalhar com fotografia, então instalações também, quer dizer, um meio que, claro, um pouco assim, estava um pouco à frente, digamos, em termos de... E havia um boom muito interessante de galerias, porque nós pegamos a pré-Olimpíada de Barcelona, que foi em 92, e toda aquela preparação levou anos, então a cidade deu um salto gigantesco, assim. O que ela era e o que ela é depois, que ela foi e se tornou, porque houve muitos projetos que até nem ficaram prontos para a Olimpíada, mas que foram se concretizando no decorrer dos anos. E hoje é uma cidade assim moderníssima, assim, até eu acho que demais, até tem coisas que eu penso que violentaram um pouco até a questão da caracterização do casco antigo da cidade. Agora, com isso, nessa época, houve um boom de galerias também. Então, houve muitas galerias, abriram muitas galerias, vinham alemães, abriam galeria em Barcelona. Tinha muito trânsito, havia grandes exposições dos artistas que estavam já fazendo outras coisas, os novos americanos que do final dos anos